A paz do Senhor, meus amados, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de podermos estar reunidos no Devocional do Lar. Nesta oportunidade, vamos ler Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de número 23 até ao 27. Diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Nestes versículos nós lemos, nós podemos compreender e observar que a virtude que impulsionou tanto os pais de Moisés como Moisés a agir da maneira como agiram foi a fé deles. No versículo número 23, a palavra do Senhor diz que os pais de Moisés, observando que ele era formoso, esconderam ele, porque haviam mandado para que todas as crianças que nascessem do sexo masculino fossem jogadas no rio Nilo para que fossem comidas pelos crocodilos. Mas os pais de Moisés, eles não temeram o mandamento do rei, porque eles tinham fé. Então, pela fé, eles não temeram o mandamento do rei. E Moisés foi criado, bem verdade, como nós bem conhecemos, pela filha de Faraó, foi instruído nas ciências do Egito, tinha todo o conhecimento, mas o ensinamento da mãe, que foi a sua educadora, que foi a sua ama, enquanto ele estava nas mãos da filha de Faraó, o ensinou a lei de Deus. E a Bíblia diz que Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não quis tomar o trono, ele não quis assumir o trono do Egito. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E o que foi que ele escolheu? Pela fé. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E nós compreendemos que é bem verdade isso. O pecado traz alegria, traz prazer, traz gozo, mas é momentâneo. Depois vem o sofrimento. Versículo 26 diz que ele recusou isso aí e escolheu estar com o povo de Deus porque, diz a Bíblia no versículo 26, ele tinha por maiores riquezas o sacrifício de Cristo do que os tesouros do Egito. Porque ele, Moisés, tinha em vista a recompensa. Tudo isso pela fé, pelos ensinamentos que os seus pais lhe deram do Deus Jeová, o eu sou, glória a Jesus Cristo, né? Então ele absorveu aquilo, ele, pela fé ele recusou tudo isso aí, porque ele estava vendo a recompensa vinda do céu. E pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Depois que ele foi enviado por Deus na condição de libertador de Israel da escravidão que eles estavam lá no Egito, ele foi a pessoa que guiou o povo a sair do Egito. Então ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Mas por que ele não temeu a ira do rei? Porque ficou firme como vendo o invisível a terra prometida. No livro do Êxodo, no capítulo 10, a palavra do Senhor diz: e disse-lhe Faraó, depois que houve a praga das trevas, né? Que foram 10 pragas, mas na praga das trevas, que foi a 11ª, antes da morte dos primogênitos, a palavra do Senhor diz que houve treva em todo o Egito havia trevas, que ninguém sabia ou percebia o que estava a um palmo de sua distância. Tamanha eram as trevas, mas na terra de Gozen, onde estavam os filhos de Israel, havia luz. Glória a Jesus Cristo, né? E diz a Bíblia no capítulo 10, versículo 28, disse-lhe Faraó, vai-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrereis.
morrerás. E disse Moisés: bem dissestes, nunca mais verei o teu rosto. Glória a Jesus Cristo. Então, por que ele disse isso? Pela fé. Ele não temeu a ira do rei, porque ele estava vendo a recompensa. Então, quando nós agimos por fé, na confiança em Deus, irmãos, glória ao Senhor Jesus Cristo, nós não tememos as adversidades que surgem, nós não tememos o dia mau, não tememos o que possamos sofrer aqui na terra, porque o nosso alvo é o céu. Assim aconteceu com Ananias, com Misael e com Azarias, 3 jovens judeus que estavam cativos lá em Babilônia, como nós bem conhecemos a história, e o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua no campo de Dura e ordenou que todos se dobrassem quando fossem tocados os instrumentos e adorassem aquela imagem. Mas aqueles rapazes tinham em si a fé no Deus vivo, no Deus dos seus pais. Mesmo em terra alheia, mesmo estando lá em Babilônia como escravos, aleluia, eles não temeram. E foi tocado o instrumento e eles permaneceram em pé. O rei ficou furioso, disse que ia dar outra oportunidade a eles, que era bom eles obedecerem ao rei. Glória a Deus. Mas eles disseram assim, capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aleluia. O rei se enfureceu. Glória a Deus. Como diz o versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto, seu semblante, e ordenou que eles fossem jogados na fornalha, aquecida a fornalha 7 vezes mais. E assim aconteceu. Os carrascos de Babilônia amarraram aqueles 3 rapazes, jogaram na fornalha, mas eles morreram. Mas os 3 jovens caíram vivos dentro daquela fornalha, queimou-se as cordas do Egito e eles andavam para lá e para cá passeando com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a admiração do rei, aleluia, porque